Oi, turminha! Começando mais uma edição desse podcast, um dos podcasts mais aguardados da Serra Gaúcha. E claro, né, gente? Eu sou Lilian Donadelli. Jô Calhari. Ina Bueno. E esse é o nosso Bagurias! E não estamos solitas aqui não, minha gente linda, não. Queremos apresentar a vocês a nossa convidada, porque o assunto de hoje tá pra lá de sensacional. Com licença, gente, vou fazer aquela introdução que a gente gosta, que a gente adora, ó. Nosso episódio de hoje é sobre intimidade do universo feminino. Você sabia que existem exercícios que podem te ajudar na relação sexual? Na hora do parto também, viu? E que até evitam a incontinência urinária. Sabia de tudo isso? Pois então, isso é bem pouquinho perto de tudo que a gente vai conversar com uma das nossas convidadas mais do que especiais. Ela que é fisioterapeuta e atua na área de fisioterapia pélvica, tratando, e eu gostei dessa palavra, conectando mulheres desde 2017 em Garibaldi e na região, dando autoconhecimento, ajudando as mulheres com autoconhecimento, ajudando as mulheres a se empoderarem, saber quem elas são, porque quando a gente fala de intimidade, a gente fala de profundeza, a gente fala de sensibilidade. E a gente quer apresentar a vocês a nossa queridona Graziele Benini. Grazi, seja bem-vinda! Seja bem-vinda! E nossa apoiadora. Porque ela tem o mesmo propósito que a gente, né? Uma sobe e puxa a outra. E falando em fisioterapia pélvica, já pra gente começar dando um olá pra galera que tá aí do outro lado, pergunto, e aí, você sabe o que é essa tal de fisioterapia pélvica? É só pra gente, é só para as mulheres grávidas? Não. Conta tudo! O que é essa tal de fisioterapia pélvica? Então, a fisio, ela é uma área, a pélvica, né, na realidade é uma área da fisioterapia, em que atua tanto com homens quanto com mulheres. Ela não é um exclusivo só das mulheres, embora a gente tenha maior divulgação e maior amplitude junto com as mulheres, mas tem um campo masculino também, tem vários colegas, eu não trabalho com a pélvica masculina, mas tem vários colegas que atuam e tem um campo bem amplo, assim, desde todas as disfunções pélvicas, incontinências urinárias, prolapsos vaginais, toda a parte de disfunção sexual, né? Tem um acompanhamento gestacional, sim. O que é? Olha eu. Prolapso. É quando a parede da vagina desce empurrada por algum sistema, seja o útero, a bexiga, a região retal, né? Então, quando uma dessas paredes da vagina, ela despenca para fora ou um pouquinho ali para a margem interna da vagina, a gente chama de prolapso. Muitas mulheres mais velhas têm isso. Quais são as causas disso? De despencar? Desde olha só. Inúmeras gestações, seguidas de estresses repetitivos, grandes impactos. Até não é do nada que... Não, é uma consequência de coisas. Da mesma forma que a gente tem propensão a ter incontinência urinária no futuro, né? A gente tem também a ter prolapsos e tudo mais. E Grazi, depois a gente vai colocar e pedir sobre todas essas questões que tu atende, que mais a mulherada te procura. Claro, agora a gente tá falando até no mundo das mulheres, sua intimidade, né? Por conta do mês da mulher e tudo mais. Aí, eu acho que é um tabu, muitas vezes, a gente falar da nossa parte íntima. E quando a gente fala dessa parte, né, que tem a ver com a sexualidade também, é delicado em todas as questões, né? Mas antes de tudo isso, já que tu falou um pouquinho, né, do que trata a fisioterapia pélvica, talvez o pessoal fique se questionando, tá, mas qual que é a diferença, por exemplo, de uma fisioterapeuta pélvica com uma ginecologista, que também atua, né? Deve existir um pouquinho dessa confusão. Muito grande a diferença, né? Porque a ginecologista, ela identifica e trata doenças ocasionadas ali, ou faz os exames preventivos para algumas doenças graves, como o câncer de colo do útero e por aí vai. A fisioterapia pélvica, ela reabilita, né? Então, a paciente que tem perda urinária vai para fisio para reabilitar, ou seja, melhorar a condição e parar de perder urina. Da mesma forma, a mulher que tem constipação, por exemplo.
ela pode ir lá ser tratada e melhorar o fluxo gastrointestinal dela, né? Da mesma maneira que uma mulher que tem dor na relação, por exemplo. Ela vem ao consultório e a gente vai tratar. Então, a gente faz o tratamento de disfunções, por vezes, diagnosticadas pelos médicos, né? E a gente ajuda essa mulher a ter uma vida um pouco mais tranquila e funcional. Trabalho em conjunto, né? Nós somos parceiros na grande maioria das vezes. Então às vezes sentir uma dorzinha assim na relação, um desconforto, talvez é porque tem alguma questão ali a ser tratada. Tem dores como ardência, uma pinicação, Olha. às vezes dor mesmo, pode ser uma dor mais profunda, né? Aquela dor no fundo, ou uma dor na entrada que começa no início da relação, some e depois quando para a relação dói muito de novo por um tempo, ou quando vai fazer xixi arde. Isso tudo são dores tratáveis pela fisioterapia pélvica. Olha que show. E não precisa conviver com elas, não. A gente não tem que achar dor na relação algo normal. Como a gente não tem que achar escape de urina, aquelas escapadias nas tosses, nos espirros, algo normal. Não, isso a gente normaliza, né? Embora seja muito comum a gente ouvir que acontece, não deveria ser normal. E aí, como é que é o exercício? Fico eu me perguntando. Depois a gente entra mais profundo nisso também, mas chega lá a paciente, enfim, né, que ela tem essa questão, por exemplo, da dor durante a relação sexual. É bem na cabeça de ficar pensando, que exercício? Como assim? Como é que faz, né? Será que tem que ir o homem junto? Não. Embora às vezes Essa hora dá pra falar essas coisas. Embora às vezes até traga os maridos pra conversar. Pra conversar. Legal. Pra, tipo, instruir. Tipo, reeducar. Não é uma reeducação, mas é um apresentar de como é que de verdade está acontecendo isso, por que está acontecendo. E inúmeras vezes eles me ajudam dentro do processo. Porque toda mulher que tem dor na relação tem um trauma, gente. A gente tem que pensar nisso acima de tudo. Ela tem um medo dessa dor, né? Então, como a gente vai fazer o cérebro dela entender que ela não precisa ter mais medo dessa dor porque ela está sendo tratada. Mas é óbvio que tem um caminho ali, né? Até a gente conseguir, de fato, tratar ela ficar sem a dor. Porque essa dor não é coisa da cabeça, gente. Não é um negócio que tá lá na cabeça. Embora ela tenha registro na cabeça, não é uma coisa da cabeça da mulher. Ela existe, ela é física, na grande maioria das vezes. Muito bem física, né? E a gente precisa tratar isso. Mas junto com isso, a gente precisa tratar esse trauma que existe na mulher, né? O trauma do medo, porque a gente se protege. A gente se defende da dor. Né? Eu sempre brinco com as minhas pacientes no consultório com uma coisa muito legal. Pensem na coisa que vocês mais amam comer. Vai salivar, vai dar vontade. Quando vocês sentirem o cheiro, vocês vão querer de perto aquilo pra vida de vocês, né? Agora pensem naquilo que vocês detestam comer. Vai acontecer ao contrário. O registro da dor é do mesmo jeito. A gente grava ele assim. Então você cria uma repulsa. Então, a partir do momento que se constrói uma cena que te leva àquilo que vai te dar dor, você automaticamente se defende. Você cria um sistema de defesa, né? E aí, a partir do momento que você cria um sistema de defesa, você passa a ter um contexto de coisas ali que não são agradáveis pro teu corpo e nem vão te ajudar. Inclusive, a contração das musculaturas. E aí vem as musculaturas, né? Porque às vezes a gente pensa, fala do bíceps, do tríceps, tu fala do abdômen e etc, da musculatura das pernas, né? Mas a gente esquece de falar das outras composições, inclusive na nossa parte, na questão íntima, né? E aí vem aquilo, porque, por exemplo, né, eu vou pra academia, né, gurias, vamos pra academia, hipoteticamente falando, né? Hipoteticamente, porque de vez em quando quase sempre a gente falha, mas, né, perseveremos. O que acontece? Eu fico um tempão sem trabalhar aquela musculatura e quando tu trabalha ela no dia seguinte, ou após 2, 3 dias, tu tem muita dor, tu cria contraturas, etc, etc. E aí, como é que funciona nessa questão da musculatura falando na parte íntima? É mais ou menos desse jeito também? Então, a gente cuida para que não, né? Para isso que existem fisioterapeutas pélvicos, né? Para isso que existe uma organização, o assoalho pélvico, quando contrai, do mesmo jeito que todas as outras musculaturas do corpo, tem que ter coordenação, recrutamento muscular adequado e, claro, a gente vai treinar ali força, a gente vai treinar agilidade, a gente vai treinar
às vezes uma eficiência melhor daquela musculatura em contração, né? Existem várias coisas que a gente pode pensar em treinamento. Então, tudo depende da disfunção pélvica que a pessoa tem. Por vezes, a gente vai treinar só relaxar. Só o relaxamento daquela musculatura. Porque ela tem um tônus tão aumentado que não tem nem como eu pensar em ensinar a pessoa a contrair. Ela tá tão contraída que ponto de tensão, ponto de tensão. Tem ponto de tensão, tem trigger point, tem do mesmo jeito que tem no corpo, tem no assoalho pélvico. Né? Então, por vezes a gente tem que literalmente trabalhar o relaxamento, a consciência daquela musculatura para depois pensar em fortalecer. E sim, quando a gente começa a criar um treino de força depois de já ter coordenação muscular, recrutamento, ou seja, contrai e relaxa no mesmo tempo, consegue ter eficiência na contração, né? Tem agilidade. Depois que tu tem tudo isso, tu pode pensar num treino de força. E aí, quando a gente pensa no treino de força, pode ser que fique um pouquinho dolorido nas primeiras vezes que a gente vai fazer. Mas o objetivo da fisiopélvica é sempre trabalhar de forma individualizada para criar um treino que seja seguro para aquela pessoa. Né? Que você vai fazer o treino e não fique ali com grandes dores, grandes desconfortos. E quanto tempo dura esse treino? Ai, meu anjo, depende de cada caso. Tipo, ali no momento, você fica uma meia hora? Jura? Olha, 10 minutos hoje eu mato o teu assoalho pélvico. Não preciso mais do que isso. É muito mais intenso, né? Uma musculatura que a gente realmente não tem tanto, assim, tanta familiaridade, tanto contato. Então, os treinos iniciais são treinos muito pequenos. A maioria das minhas pacientes aí não demora 10 a 15 minutos para fazer o treino que elas precisam fazer em casa. Olha só, né? E daí vai fazendo em casa, sim. Eu sempre falo, né? A físio, ela é uma construção. Paciente profissional. Tem a minha parte, que é pensar, organizar, estruturar e desenvolver uma maneira de fazer com que aquilo lá dê certo. Mas tem a parte do meu paciente que vai ter que ir pra casa e fazer tudo que eu peço. E as minhas pacientes que estão me ouvindo, inclusive, sabem que as minhas listas de exercícios são intermináveis. Sério? Porque eu não dou só exercício, e nenhum fisioterapeuta pélvico vai pensar só nisso, de coisas voltadas só para o assoalho pélvico em específico. A gente vai trabalhar mobilidade de quadril, a gente vai trabalhar relações corporais que precisam ser trabalhadas. É um conjunto, né? É um corpo como um todo, né? E aí a gente entra, né? Eu lembrei do pompoarismo. Isso aí. Também? Mas só que assim, isso a gente vai segurar, né? A gente vai contar por último. Porque tem muita gente aí, ó, que pediu, que mandou mensagem. Isso a gente vai segurar. Aguenta. Eu tenho uma curiosidade. Não precisa estar grávida, não precisa ter o escape. Se eu quero fazer só pra, sei lá, me conhecer, eu posso fazer? Óbvio que pode. Posso fazer? Não tenha dúvidas. A fisioterapia, ela é aberta para quem quer se conhecer, para quem quer entender como a força do assoalho pélvico tá, como o assoalho pélvico tá. Ter um pouco mais de consciência, né? Educação em saúde é uma das principais ferramentas do fisioterapia. Vocês viram? Tipo, não precisa ter nada pra fazer. Claro. Só que a gente... É um autoconhecimento, né? E é um autocuidado. A gente busca ajuda muitas vezes quando a gente já tá com um problema. Verdade. Droga. A gente poderia isso. pensar e ter essa clareza, né? Mas a gente viu muito nas redes sociais, quem segue a Grazi, quem não segue, por gentileza, trate de seguir. Que eu tava comentando com ela nos bastidores, gurias, falando, vamos falar de gestantes. A gente vai seguir uma ordem falando de gestantes e tal, de alguns assuntos. E a gente falou do sexo por último, né? Mas, gurias, que lindo ver a Grazi trabalhando com as gestantes, né? Falando das gestantes, Grazi, como é que funciona esse trabalho da fisiopélvica? É só para quem pensa, por exemplo, em ter um parto normal? Como é que funciona isso? Não, o acompanhamento gestacional, ele é para toda mulher que está gestando, né? Eu penso, e boa parte dos meus colegas acredito, que a gente vai olhar para essa gestante como um todo. Vamos dar qualidade de vida para essa gestante, né? O que é isso? Ajudar com que ela organize o corpo dela ao longo dos diferentes ângulos corporais que vão acontecer nesse crescer da barriga, né, do bebê dentro dela, para que ela tenha uma gestação mais tranquila, mais segura. Eu brinco, e vocês devem me ver dançando com as minhas Isso, eu adoro! Que elas vão chegar até as 38 semanas indo até o chão rebolando, porque isso é o mínimo. Eu tenho que levar uma gestante com qualidade de vida e mobilidade até o final do parto, né, independente de qual for o parto que ela queira. Porque o objetivo dela difere. Eu quero levar ela bem até lá. E bem até lá significa com assoalho pélvico bom,
Porque a gente não sabe, né? Mas o que causa incontinência urinária na mulher é ter gestado. Ponto. O parto é outro papo. Tanto a cesárea quanto o parto normal vão enfraquecer a musculatura do assoalho pélvico. Agora, carregar um bebê que o seu corpo não está acostumado, que daí a minha pergunta de antes, por que o nome do assoalho pélvico é assoalho pélvico? Conta pra gente. Porque é o assoalho da pelve, gente. Ele tá ali chão, a base. A base, quem segura tudo dentro de nós é ele. Ele tá ali. O assoalho pélvico tem funções maravilhosas. Eu sempre brinco que tem 5 funções incríveis, né? E uma delas é segurar tudo dentro de nós. Ele tá ali embaixo, ele é o assoalho da nossa pelve. Então você imagina que vai ter um bebê pesando ali. Sim. Durante 9 meses. Sim, Tu sentiu, Jô? De 2? Tu sentiu? Muito, Ai, muito. gêmeos. Senti muito. Depois tu sentiu diferença? Eu fazia fisioterapia. Não era pélvica, era fisioterapia gestacional, assim. Fazia bastante exercício. Eu sentia muito pesado, assim, muito, ainda mais no final. Aumentei 23 quilos. Sim. Isso Senti tudo assim, tá ó. Imagina, em de cima, né? 2. Gente, Tudo pensa. pesado. Tá em cima. Aí vem o que a Ina falou. A gente precisa ter alguma coisa pra buscar. Pois Claro, é. real, porque é a tua base. Nunca me preocupei com a minha base. E o do incontinência, de fazer xixi, gente, era tão ruim. Complicado. Espirrava, Nossa. vazava, ria. Gente, às vezes, sei lá, eu ria muito. Gente, eu fazia xixi na Olha calça. só. Olha só. E aí, isso que eu pratico yoga. Yoga tem uma consciência no assoalho pélvico. Então, eu sempre firmava. Agora, depois de 4 anos, eu não tenho mais isso, sabe? Tipo, mas no começo, Te espero no eu consultório tinha... pra uma avaliação. Eu vou. Mas eu precisava usar aqueles absorventes. Olha assim. só. E quantas mulheres, né, Jo? Que tu tinha ainda, poxa, o yoga, enfim. Sim, uma mas- consciência. Mas quantas pessoas que acabam, mulheres que acabam achando, não, deve ser normal. Normal, É, que foi o verdade. que a Grazi falou, né? Mas fica a vida Normaliza. assim, né? Sim. A gente normaliza muito isso. A perda urinária, a dor na relação pós-parto, isso a gente normaliza muito. São coisas que a gente, tá, beleza, eu tô perdendo, mas é normal, eu fui mãe. Ou eu tenho que aguentar, eu sou mulher. Eu sou mulher. E tudo bem usar absorvente, porque a gente tá familiarizada com o negócio, né? Sim. Mas não tá tudo bem, gente, não precisa. Hoje existem inúmeras coisas que podem ajudar a gente. A fisioterapia pélvica com certeza é uma delas. E ajuda muito. Quanto antes a gente procura ajuda, mais fácil é, porque mais força a nossa musculatura tem, né? É músculo. A gente põe uma coisa na cabeça de vocês. Com o passar da idade, a gente vai substituindo as massas musculares por gordura, a gente vai substituindo e vai perdendo consistência muscular. Então, do mesmo jeito que acontece no resto do corpo, vai acontecer no assoalho pélvico. Então, quanto mais cedo a gente procurar ajuda, quanto mais cedo a gente tiver consciência, quando a gente pensar assim em prevenção e não mais só em tratamento, Entendi. melhor pra gente. Imagina nós todas aqui, Sim. jovens, lindas e maravilhosas, com assoalho pélvico lindo até o final da nossa vida. Pois é. A gente fala em qualidade em várias questões, né? Porque te dá segurança, tu se torna uma pessoa mais segura. Até a gente falava sobre a autoestima, né? Qual mulher com dor que vai conseguir verdade. ter autoestima? Ainda mais quando a gente fala em dores e outras questões relacionadas a isso. Que de novo, é a essência, né? É a nossa essência, da onde provém a nossa força. Tipo, a gente fala do ventre da mulher, a gente fala de tudo isso. Tem um poder muito grande. É muito mais do que só um simbolismo. Fala muito por nós, né? E aí eu encaixo outra pergunta que eu acho bem interessante, conversando com algumas gurias, né? Falando, a Grazi vai estar no Bagurias e tal. E a galera pediu bastante, as meninas, umas amigas falaram... Umas amigas. A minha amiga quer saber. Muitas meninas, gurias, mulheres com endometriose. Muitas, muitas, muitas. E aí, a fisioterapia pélvica pode auxiliar essas gurias? Muito. Olha, Literalmente muito. A endometriose, ela causa inúmeras tensões e trações internas das fáscias, né? Fáscias é uma películazinha bem fininha e muito tensa que dá sustentação para o nosso corpo e ajuda nos movimentos em todos os nossos músculos, né? Então, por vezes, ela se prende. Existem fáscias profundas, superficiais, em todas as musculaturas. E ela interconecta o corpo como um todo. Então, na endometriose, às vezes essas fáscias estão super comprometidas. Às vezes tem muita tensão muscular. Às vezes a gente fala de regiões extremamente rígidas, sem mobilidade.
Então, conforme a gente vai ganhando mobilidade, vai ganhando um pouco mais de condições para aquele tecido se mexer, se movimentar ao longo da caminhada, do dia a dia dessas mulheres, a dor delas também vai diminuindo. Assim, a fisio não cura, ela ajuda no tratamento, né? Ela afasta a dor, ela afasta o processo de desconforto, de sensação de peso que elas têm. Então, a fisio, ela entra muito mais, assim, num suporte, né, num auxílio ali nesse momento, às vezes, do que ensino na cura de fato, né? Porque isso, o papo aí é um pouquinho mais complexo. E a cólica menstrual? Também. Que isso é uma coisa, particularmente, algo que eu sofro, assim, né? Eu Ajuda? Tem exercícios, existem algumas liberações, tem que ver como esse assoalho pélvico tá, né? Olha, tá relacionado? Claro. Se a gente tem um assoalho pélvico mais tenso, a propensão de você ter cólica é muito maior. Porque você provavelmente vai ter ali... Tu tem cólica aí? Muito, depois que eu coloquei o DIU, mas eu não tinha nada, eu coloquei o DIU. Ah, do DIU. E o fluxo... Muito intenso. Nossa, uma loucura. Sério? Muito, sim, muito. Eu tenho que trocar, sim, eu tenho que trocar absorvente a cada 2 horas, sem mentira. E é aquele grandão. Desde que eu botei. Ai, eu tô bem curiosa. Uns 8 anos. Me falaram pra quem tem muito fluxo. Olha só. Interessante. Interessante. E você? E você que tá aí nos assistindo, ou que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir? Eu nunca tive cólica, sabe, gurias? Nunca. Tu, que método contraceptivo tu? Hoje? Nenhum. A gente não... Se cuida. Se cuida. Eu, agora com a minha idade mais madura, eu sei o dia que eu vou menstruar, eu tenho tabelinha. Sim. Eu entendi que o meu ciclo é de 28 dias. Então, a gente se cuida. O Cris tá esperando, na verdade, pra fazer vasectomia. Ah, sim, tu me contou. Mas aí... Enfim, todo mundo diz. Quando pergunta isso, eu falo nenhum. O pessoal diz, lá vem gêmeos de novo. Meu Deus, 2 meninas. É possível. É possível. Quem tá na chuva. É possível. Todo mundo tá na chuva, pode se molhar. É verdade. Mas eu só comecei a ter cólica depois da gravidez. Nunca tive, nem sabia o que era dor. Cesárea? Tive cesárea. Tive 2 cesáreas. Vamos olhar pra essa tua cicatriz. E aí, guria, agora no começo me dá, assim. E, tipo, eu tô trabalhando, assim, na produção. Tô lá. Eu tenho que parar, assim, e esperar, respirar um pouquinho, respirar. E passa. Gente, doida, né? Que coisa. E aí, aquilo que a Jo tá falando, né? Que ela passou a ter essa cólica depois, enfim, de ter os bebês. Mas a mulher que ela tem esse autocuidado, ela tem esse olhar diferenciado, né, para o assoalho pélvico, faz esses exercícios, busca essa ajuda, como tu disse, como prevenção. Quando ela se tornar gestante, isso vai ser algo positivo, vai ser bom para ela, vai auxiliar, porque ela já vai ter uma estrutura aí. Já ajuda. Claro, ela vai ter uma consciência corporal, ela vai ter um assoalho pélvico, provavelmente com muito mais força, resistência, organização. Né? Então, ela entra numa fase totalmente diferente. O que eu tenho que, às vezes, ensinar do zero para uma paciente que chega no meu consultório com a disfunção ou grávida, essa futura mamãe ali, né? Já vai ter muitas coisas que o corpo dela vai estar muito mais organizado. E ter consciência, gurias, do corpo é algo sensacional. Isso que tu falou, a gente sabe exatamente o período que a gente está ovulando, porque a mucosa da pepeca muda. A lubrificação da gente muda. Entende? Muitas coisas mudam ali. O libido muda. A irritabilidade muda. É verdade. É outra fase. Não, depende. Deixa de contar. Deixa. Você se sente irritada fora do período, né, da tensão. Na ovulação também a mulher fica muda, pode ficar. Padrão, mas pode. Diz que, tipo, na ovulação a mulher tá toda sedutora pra, engravidar, entendeu? Mas eu conversava com uma ginecologista e ela disse que tem, porque é uma mudança brusca, né? É tudo relacionado com os hormônios. Por isso eu acho legal quando a Grazi fala que é um conjunto, que ela trabalha em conjunto, que se trabalha em conjunto. Porque, gente, a mulher... Agora, claro, a gente volta, né?
falamos, né, que a questão do assoalho pélvico pode sim ser trabalhado para homens e tal, mas voltando para as mulheres, nós somos um conjunto, uma máquina que é movida a hormônios, a emoções, e, enfim, e tudo precisa estar bem alinhado. E aí, falando nos hormônios, né, Grazi, tu também tem essa... quando tu chegam as tuas pacientes, tu consegue observar porque tu deve receber paciente de todas as idades, né? Desde da mais jovem, da menina, enfim, mais jovem que acabou de menstruar, desde a mulher que está no processo aí, fértil da vida, e desde da senhora que já está na menopausa. E tu percebe, e tem formas diferentes de serem trabalhados o assoalho pélvico de cada faixa, digamos assim? Muda muito, né, meninas? A hormonação, ela com certeza traz repercussões para o corpo da mulher, né? Então, sim, uma moça de 18 anos comparada a uma de 30, comparada a uma de 50, são estruturas bem diferentes. O assoalho pélvico é diferente, a mucosa é diferente. Várias coisas ali são diferentes. A resposta biomecânica é diferente. Né? Então, com certeza, a gente tem que olhar para a fase em que a gente está tratando e considerar várias hipóteses aí e organizar. Mas sabe o que tu me chamou a atenção sobre a menopausa? A gente tem um medo dela, uma proporção, assim, surreal. Mas ela não é o fim do mundo. Na realidade, se a gente souber lidar com ela e se a gente souber usar as ferramentas de uma maneira adequada, assim, a gente passa pela menopausa muito tranquilo. O mais complexo, na minha opinião, é os calores, porque esses a gente não tem muito o que fazer com eles mesmo, né? Que aí as ginecologistas salvadoras da pátria nos ajudam muito nessa hora. Mas assim, secura da musculatura, da mucosa, cara, exercício da fisiopélvica ajuda. Olha só, tem uma amiga minha. Existem coisas que as ginecos podem receitar para melhorar a hidratação local. A gente não sabe, mas tomar água é muito importante para manter as mucosas hidratadas. Tomar água é bom pra tudo. E aí, mucosas, eu falo boca, eu falo da pepeca mesmo. Entendi. Eu falo até dos nossos olhos. Então, gente, assim, hidratação é muito importante em todas as fases da vida da gente. Né? E aí sim a gente pode entrar com algumas regulações alimentares, e uma nutri é muito bem-vinda, e a gente consegue organizar várias coisas nessa fase da menopausa para o sofrimento ser menor. E psicologicamente falando, a gente tem que olhar com menos pesar para a menopausa. Sabe, eu tenho um grupo de mulheres que a gente estuda e fala sobre várias coisas, e uma delas um dia falou um negócio que eu disse, nossa, eu preciso anotar isso, porque assim, foi uma sacada muito boa. A menopausa, ela é uma pausa. É louco. Ela é uma pausa de uma obrigação e de uma coisa que a mulher tem uma vida inteira, que é cuidar com a reprodução. Porque a nossa responsabilidade, entre aspas, bem grandes, a palavra responsabilidade, da mulher, né? Sim. É isso. E é uma pausa, é um momento que a mulher pode olhar só pra ela. Ela não tem mais responsabilidade, ela já cumpriu com a função dela. Ela já decidiu ser ou não mãe, ela já fechou o ciclo ovulatório dela. A partir daí ela tem um tempo pra olhar pra si. Só pra si. Se aposentou. O corpo dela tá olhando pra isso. Ela é uma pausa. Ela é uma pausa para um momento lindo da vida dessa mulher, porque ela tá numa fase em que ela já alcançou muitas coisas, ela tá numa fase em que ela já tem muitas coisas legais na mão dela, na vida dela, né? Então a gente não tem que olhar pra menopausa com tanto pesar, no meu ponto de vista. E tem idade, assim, ou não? O quê? Pra entrar na menopausa? Tem uma faixa bem grande ali. Isso varia. Varia. Mas sabe que tu fala de menopausa precoce também, bastante, né? Mas tu fala dessa pausa, mas não significa que é a pausa da vida sexual da mulher, né? Gente, é uma pausa dessa muvuca toda que a mulher vive hormonalmente falando. Mas não estamos falando de pausas na parte sexual, não, gente. Bem pelo contrário. Eu digo que assim, eu ouso dizer que elas descobrem uma maneira de fazer isso ser muito mais legal do que era antes. Que triste. Entende? E a parte, como eu falei, da lubrificação é algo que a gente pode, com certeza, sim, modular e organizar, entende?
com várias coisas. E sim, como eu falei, os exercícios pélvicos ajudam bastante. E aí vem, né, a famosa pergunta agora. Deixa eu fazer uma antes. Oi, tá, como é que tu segura. se descobriu, assim, nessa profissão? Em específico na pele. Nossa, é uma história muito grande, assim, mas eu sempre fui muito voltada aos assuntos femininos, né? Sempre gostou. Eu tenho uma abertura muito grande pra isso e eu nunca fui uma pessoa que tive vergonha de mim, no sentido de querer me esconder como pessoa, sabe? Que bom. Bem pelo contrário, eu sempre fiquei muito rodeada de amigos e eu sempre tive muito próxima das minhas amigas e sempre foi uma conversa fácil comigo e elas. A faculdade foi tipo assim, eu entrei e eu fui sentindo como é que era. No segundo ano eu tive a cadeira de saúde da mulher, porque o que a gente não sabe, mas a especialidade real da pélvica é saúde da mulher, né? Então, eu fui pra fazer a cadeira de saúde da mulher. E eu me apaixonei. Gente do céu, eu disse, é por aqui que eu quero ficar. Teu assoalho, É aqui que eu quero ficar. É nesse mundo que eu quero. Que legal. Entende? Porque eu acho que assim, a gente tem que ser mais leve na vida da gente, sabe? A gente olha pra essa parte do nosso corpo com tanta dor, com tanto pesar. Eu acho que a gente pode ser muito mais leve. E não é leve trazendo isso pra vulgaridade. Não, é leve trazendo isso pra uma naturalidade. Isso. Pra um olhar atento, pra uma conexão com a gente, né? Eu acho que a sexualidade tem muitos tabus. E eu acho que a gente pode burlar eles muito bem, compreendendo o que cada uma dessas coisas significa dentro da gente, né? E com certeza, assim, quanto mais eu trabalho na área que eu trabalho, mais eu tenho pra mim que eu tô no lugar certo. Porque todos os dias, se eu conseguir mudar uma formiguinha do tanto que a gente se autocritica, né, na cabeça de cada uma das pessoas que entram no meu consultório, eu tô muito feliz. Porque acho que a gente tem que pesar menos pra gente, sabe? Tem que ser mais leve. A gente não tem que nada na vida, a não ser escolher ser feliz. E esse teu pensamento também vai de encontro com a tua família, né? A gente manda um beijo pra mãe, né, da Grazi, que é uma querida. E eu vejo como que a mãe da Grazi eu conheço, desde quando? Desde sempre. Mas aquelas pessoas que tu olha e tu cria um vínculo, um abraço, assim, sabe? E eu acho que muitas mulheres... até hoje tem, por mais que a gente tenha acesso a conteúdo, a informação, eu acho que muitas meninas só gostariam de ter uma mãe, alguém, uma figura aí, tô falando da mulher agora, de novo, reforçando, né, esse caso, para conversar abertamente sobre questões, tirar dúvidas. Às vezes tudo que tu precisa, tu tem a informação aí, mas tu só quer aquele toque, né, aquele cuidado, aquele olhar, aquele acolhimento. E eu vejo muito isso também, né, Grazi, porque a gente é o que é, graças a tudo que a gente construiu, todas as nossas batalhas, todas as nossas lutas, mas também, né, as pessoas que estiveram junto do nosso lado nessa caminhada. Não, e minha mãe, assim, olha, gurias, não é puxar o saco, mas assim, Senhor do céu, ela sempre foi uma mãe sensacional nesse quesito. Ela sempre esteve ali para as minhas dúvidas, ela sempre foi muito minha amiga, ela sempre foi muito minha parceira, né? Sem dúvida, eu tive do meu lado uma pessoa que eu podia contar o que eu quisesse contar, que ela primeiro ia me acolher e depois ela ia pensar se ela ia dar a opinião dela. E ela falava sobre esses assuntos contigo, sexualidade? A minha mãe foi uma mulher que eu sempre brinco que ela desbravou o tempo dela, né? Porque ela nunca teve problemas de falar comigo sobre isso. Ela sempre foi uma pessoa que ela dizia pra mim, eu não tive isso e pra mim foi muito difícil. Então eu não quero que seja assim pra você. Ai, que legal. E ela foi totalmente fora do tempo dela nesse quesito, sabe? E, nossa, eu agradeço ela demais, porque ela me fez olhar com leveza pra isso tudo. Ela me fez achar que eu tinha um espaço seguro, e eu realmente tinha. Que legal. Com ela pra conversar sobre as mais diferentes coisas, assim. Que lindo, né? Muito. Até porque tu fala, né, as nossas mães, enfim, a nona não conversava nem quando a mulher ia ficar menstruada, o que era aquilo que estava acontecendo. Então tu imagina que se ela sentisse alguma dor durante a relação sexual, ela tinha que dar prazer.
pro homem, então, normalizar isso. Então, nem falava que sentia dor, né? Só que não existe mais isso, não é mais desse jeito, não funciona. E aí tem pessoas como a Grazi, que estão aí trazendo saúde, autocuidado, a informação. E que bom, né, gurias, que a gente pode ser esse canal para transmitir isso também. Porque quanta gente sofre sem contar nada para ninguém, verdade, né? E busquem ajuda, gente, sério, não fiquem assim, por favor. Eu acho que assim, acho que mais dói na gente do que em qualquer outra coisa. Então, por favor, busquem ajuda. Se vocês têm algo que está desconfortando vocês, seja linkado à parte de sexualidade, seja das partes funcionais mesmo, busquem ajuda, não fiquem passando dor. Dor não é algo normal, ponto. Disfunções não são coisas normais, procurem ajuda, de verdade mesmo. E vocês sabem que eu quero compartilhar com vocês, faz um tempinho, nós havíamos feito uma matéria, enfim, sobre a questão do que era a fisioterapia pélvica, faz um tempo, e uma ouvinte, ela, de outro município, enfim, ela agendou uma consulta porque ela tinha muita dor durante a relação sexual. Como é que a gente ficou sabendo disso? Porque um dia ela chegou na rádio e ela tava muito diferente. A gente já tinha conhecido ela uma vez, ia buscar um prêmio, sabe? Com filhos e tal, tem filhos. E essa mulher voltou com um corte de cabelo novo. Ela voltou toda emperiquitada, toda poderosa. E ela veio agradecer. Porque ela disse que salvou a vida dela, salvou o casamento dela por causa disso, que ela sentia muita dor. E aí aconteceu o que a Grazi falou no início do podcast, ela tinha repulsa, tipo, ela... Não, sim, né, imagina. Assim, tava se afastando da família, aí ela disse, eu estava me afastando de mim mesma, né, porque... principalmente. Né? E aí a gente achou tão bonito, porque ela veio agradecer, e ela veio totalmente... transformada. Porque ela tava... empoderada. Né? Poxa, eu tô bem, enfim, eu falando em prazer, né? Falando em prazer, mas em prazer de viver, em prazer de tu poder viver sem dor, né? E feliz, e a gente ficou tão contente. Aí, quando falávamos da Grazi, falei, olha só, né? É um poder muito além do que a gente pode imaginar. Porque quando tu chega no consultório, às vezes a gente não imagina, parece que a gente tá falando aqui, é uma coisa simples, gente. Não é uma coisa simples. E é tão íntimo que a gente tá falando aqui, tão íntimo, daqui a pouco tu não conversa, não é um papo que tu vai conversar com qualquer amiga, né? É verdade. Né? E aí, Grazi, quando a pessoa chega no consultório e se abre pra ti, tu acaba tendo que ser um pouquinho de psicóloga também aí, né? A gente tem que acolher, né? A gente tem que escutar cada história, sem julgamento, sem querer que o que eu penso seja o que ela pense. Exato. Acho que a maior construção, assim, de aprendizado que eu tive ao longo de todos esses anos que eu atendo, e eu atendo dentro da universidade, que eu passei muito tempo atendendo em ambulatórios lá, como voluntária, né? E depois aqui em Garibaldi, no meu consultório, em Porto, no tempo que eu tive consultório lá, foi que eu tenho que olhar o outro com o olhar dele, não com o meu. Embora eu sei que pra ti talvez seria sensacional se você enxergasse isso e fizesse esse processo, eu não posso querer que você faça isso. Eu tenho que acolher você e te ajudar a fazer os passos que você consegue dentro da tua caminhada, né? E se vocês conversarem, enfim, tiverem o prazer de conversar com pacientes que eu já atendi, eles vão dizer isso pra vocês. Cada um fez a sua trajetória dentro do meu consultório. E sim, a gente muda em vários aspectos. Porque a partir do momento em que a gente passa a olhar para aquilo que está desafiando a gente e a gente começa a melhorar, busca ferramentas, quer se ajudar, a gente passa a se olhar de uma outra forma, de um outro olhar, de uma maneira diferente. E a partir daquele momento, aquilo que estava tudo travado dentro da gente começa a vir para fora, e sim, muitas mulheres desabrocham. Eu tenho um quadro no meu consultório, que é eu segurando uma rosa, né? Que eu ganhei de uma paciente, e ela disse pra mim a seguinte frase quando ela me entregou: obrigada por me fazer florescer. E nunca te esquece do que você faz pelos outros. E ela disse pra mim botar essa flor do lado da minha cama, e eu botei, e a flor secou exatamente do jeito que eu ganhei. Ela tá lá até hoje. E por isso que ela tá no meu consultório, porque não sou eu que faço as mulheres florescer. E aí agora eu quero deixar isso bem claro aqui. Eu trouxe a história pra poder falar isso. É elas que se permitem. Eu tô ali só pra ser um guia,
Para ajudar elas a chegarem aonde elas quiserem. Que legal. E o que eu enfatizo muito para todo mundo que entra lá é justamente isso. Aqui as coisas vão acontecer no teu ritmo, nas tuas escolhas. Eu vou fazer o meu melhor, mas vai ser a tua escolha, o teu ritmo. Porque é o mais importante, entende? Você conseguir acolher aquilo que está acontecendo ali. Sim, elas vêm cheias de inúmeros processos. E não só a mulher que tem dor, tá? Todas as mulheres, em todas as fases, inclusive as gestantes. Inclusive as que estão querendo se conhecer, que vieram marcar uma consulta porque, nossa, eu quero me entender melhor, eu quero saber melhor sobre o meu corpo. E tem uma idade mínima? Não, mas com menos de 18 anos tem que ter autorização dos pais. E gurias, vamos falar daquele assunto? Eu quero saber do exercício. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre sexualidade. Do exercício. A parte, vamos falar, não, sobre sexo, na verdade. Sim. Porque é uma coisa que as pessoas também falam, e a gente comentou, a gente postou, e aí o povo enlouqueceu. O povo enlouqueceu, porque a gente falou, você sabia que tem exercício, né, pra melhorar, porque melhora, né, melhora e muito, mas, né, a Grazi vai contar pra gente que história é essa, como é que funciona os exercícios pro assoalho pélvico e pode ajudar a mulher ter mais prazer, sentir mais prazer, como é que funciona isso? É tipo pompoarismo? O pompoar, ele não é que eu uma saiba direito o que é, né? Vamos pensar assim, ó. Tá. O pompoar é uma brincadeira da seguinte forma. Tá. Você vai pra academia, sei lá quanto tempo, e você decide fazer um treino mais específico para dar mais gás pra tua musculatura, entendeu? O pompoar é isso. Você primeiro tem que saber treinar. É o crossfit. Não, mas eu acho que é menos, né? Antes tem que preparar, fazer o que tu faz pra depois. Na realidade, o pompoar, ele é uma técnica que vai exigir bastante da tua musculatura para conseguir desempenhar ela. E que ela tem métricas e formas específicas dela. Tá. Então, para você chegar no pompoar, a gente tem que ter antes coordenação, recrutamento, um assoalho pélvico bom e forte. E com agilidade, ele tem que conseguir contrair rápido e devagar, ele tem que ter uma percepção de contração boa. Né? Então, pra você chegar lá no pompoar, tem um caminho muito grande antes. São vários movimentos. Tu viu só? Ainda bem que não tá mexendo na nossa cara. Não, eu acho que a maioria cortou nossa cara. Sério, eu acho que a maioria das pessoas acha que só ir lá com o... contração. Vocês sabem que eu trato, né, todo ano de 7 a 15, 16 pacientes, mais ou menos. Eu fecho os dados todos os anos, ano passado deu 14. Mulheres que tentaram fazer coisas que compraram na internet e travaram a assoalho pélvico. Ai, meu Deus! É real, isso existe, tá? Nossa. A gente não pode, e de maneira alguma, fazer um treino de assoalho pélvico específico, com ritmo, série, bem bonitinho, sem saber se você contrai assoalho pélvico decentemente. Não é só contrai e solta, gente. Parem de achar que assoalho pélvico treina-se com contrai e solta. Contrai e solta é um dos exercícios. Mas pra você fazer o contrai e solta, você tem que saber fazer ele. E aí o papo é outro. Essa musculatura tem que estar solta, essa musculatura tem que ser muito coordenada, ou seja, até conseguir contrair e relaxar no mesmo tempo. Ela tem que ter eficiência na contração. Então, e fora as outras coisas. Mas assim, não é só contrai e solta. Não é lá, aperta e relaxa a pepeca. Não é por aí. E é sério, eu atendo todo ano e é muito engraçado, mas vem com, comprei o curso da fulana, comprei o curso da Beltrana, comprei o curso da ciclana e tô fazendo, né? Aí chega lá no meu consultório com dor na relação, às vezes com perda urinária, meu Deus, o assoalho pélvico é segurar o xixi, né? Com perda urinária, principalmente aos esforços, por conta que a musculatura tá de um jeito totalmente travado, porque você foi fazer um exercício que não é pra você. Se você vai lá na academia e tenta levantar um peso... Sem instrução nenhuma. Ela que tá 50 anos treinando, sem instrução nenhuma, você vai lá e levanta, qual é a merda que vai dar? Sim, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Exato, é do mesmo jeito. Então, assim, quer fazer um curso desses? Tá, beleza, vai pra uma fisiopélvica antes. Escutem só. Vai pra uma fisiopélvica antes. Trabalhem a musculatura do assoalho pélvico, tenham consciência das contrações, treinem um pouco. Às vezes o teu assoalho pélvico não é fraco, entende? Ele só não... Com certeza que quem tá ouvindo
ouvindo deve estar imaginando ali, né, o negócio. Entende? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Que legal. Sabe? E aí depois, sim, depois que você tiver tudo organizadinho, quer fazer um treino daqueles lá, faz. Aí é uma escolha sua. Mas primeiro faça esse primeiro Mas, contato. tipo, a mulher tem algum benefício com isso tudo? Ou é só Tá, então vamos lá. Ah, Agora eu vou ter que explicar um negócio pra vocês. Porque a gente falou num podcast sobre... Vocês lembram que alguém falou assim, que acho que o namorado, me corrigindo se eu estiver errado, vai lá fazer um exercício. Aí, tipo, ela falou algo assim, ai, vai tu, eu não quero, eu tô bem assim, sabe? Porque eu não lembro em que situação, mas foi aqui no episódio. Que daí ela falou que só favorecia ele durante. Não lembro, mas foi algo tipo assim. Calma, peraí, que nós temos muita coisa pra explicar nisso aqui. A primeira, fisiologicamente falando, né, é que a musculatura do assoalho pélvico, ela controla a ereção do clitóris. Ereção. Vocês escutaram? O clitóris tem ereção do mesmo jeito que o pênis tem ereção. E daí pode, tipo, ir no... O quê? Rápido. Um orgasmo. Orgasmo. Eu ia falar gozar. Sim. Você pode. Você pode, tipo, sim. tu pode... Pode. Mas é que o orgasmo daí é um outro papo. Tá. Mas calma. Tá. Partes. Quando a gente fala da ereção do clitóris, a gente fala de expor os neuroreceptores que ele tem, né? Tá. Então, assim, a gente vai ter uma ereção, ou seja, ele vai estufar de sangue do mesmo jeito que o pênis estufa, exatamente igual. Ele cresce de tamanho, louco. né? O clitóris, ele aumenta, você sabe o tamanho dele? Não. Tá, ele tem de 6 a 8 centímetros mais ou menos dormindo. De cão. E excitado a gente chega de 10 a 12 centímetros mais ou menos. Meu Deus. A gente tem 2 braços, 2 bolsões, o corpo e uma cabeça. E ele não é uma bolinha, gente. Então procurem, por favor, vão na internet, digitem lá, vão ver. Olha a cara, tem que olhar a tua cara. Não, eu tô aqui olhando, porque Lili, eu olho assim pra uma, tinha que olhar a tua cara. Olha 10 a 12. Tá, ou vocês aprenderam isso na escola? Não. Um dia uma amiga Educação minha... sexual, né? um dia uma amiga minha falou que quando ela tava muito excitada, parecia um pistolim, né? E daí... daí a gente ficou... mas realmente é algo muito normal, né? Incha e cresce. Então, quando a gente tem... E quem controla essa ereção dessa região como um todo, do mesmo jeito que é no homem, é na mulher, são as musculaturas do assoalho pélvico. Então, quanto mais fortalecida a musculatura do assoalho pélvico for, mais condições de manter a ereção do clitóris você tem. E tu vai ter várias inscritas amanhã, várias pacientes novas. Segunda informação. Quanto mais organizada essa contração muscular é, quanto melhor essa musculatura é, mais facilmente você vai ter uma parede vaginal um pouco mais, não digo firme, porque essa não é a palavra, o músculo não é um negócio firme, né? Mas assim, mais capaz de... Estruturado, fortalecido. Fortalecido, organizado, estruturado. É uma região que ela vai ter uma consistência diferente, né? Tanto a parte externa do assoalho pélvico quanto a interna do assoalho pélvico. A gente tem músculos internos e músculos externos, né? Então, essa região como um todo muda de característica. Então, sim, a mulher pode sentir mais prazer tendo uma musculatura melhor. E aí não é nem só força, é todo o contexto que eu falei pra vocês, entende? Força é uma das coisas, né? Uma das coisas que o assoalho pélvico tem que ter, mas é um contexto como um todo. Se você tem ali uma musculatura funcional, com certeza você tem mais condições de sentir o prazer, porque você vai talvez ter um estado de excitação mais fácil, dá pra se dizer assim. Sim, entendi. Entende? Mas assim, é um contexto de coisas. Aquilo que os homens falam, e aí é a coisa que a gente vem desenhada, sabe aquele script que a gente tem na vida e que a gente coloca algumas coisas meio que determinadas como é isso, é aquilo? É os movimentos que você pode fazer internamente falando durante uma relação sexual. Mas o que a gente não sabe, que 90% das pessoas não sabem, é que quando a gente tem um orgasmo, a musculatura do assoalho pélvico faz isso. Ela faz contrai e relaxa. Faz o movimento certinho, assim, do mesmo jeito que no homem também é. Eles sentem um tum-tum, assim, da musculatura lá embaixo. No pênis a gente sente na vagina. Ele faz tum-tum e solta. Então é bem importante a musculatura ter tanto capacidade de relaxamento como ter capacidade... Agora todo mundo pensando, né? Mas então quanto mais a mulher... Vou falar uma palavra...
Eu falei goza. Falou qual a palavra? Orgasmo. Orgasmo. Quanto mais uma mulher tem orgasmo, mais ela fortalece também o... É, mais ou menos. Por causa desse tanto. É que é um exercício. É um exercício. Né? Existem reflexos, meu anjo. Existem reflexos no corpo da gente que treinam o nosso assoalho pélvico ao longo da vida inteira. Também, tá. Existem vários. Mas assim, não dá pra dizer que um orgasmo vai fortalecer uma musculatura. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas é óbvio que o orgasmo é maravilhoso pro corpo da mulher, pra mente da mulher, pra tudo, né? E outra coisa que eu acho muito importante, que eu vou falar aqui agora, e eu acho que assim, é fundamental a gente entender, é que não é uma regra obrigatória. É muito importante que a mulher sinta prazer. Mas a gente não tem que objetivar o orgasmo como foco final, porque a gente deixa de aproveitar o processo. Boa. Entende? A gente foca tanto em tem que ter, quero. E aí você esquece de aproveitar todo o resto, cara. Sim. É maravilhoso tudo que acontece. Às vezes a gente tem pequenos micro-orgasminhos ao longo de todo o processo. A gente nem se dá conta porque a gente só quer aquela bomba sensacional lá no final. E aí a gente tá tão atucanado com aquilo que a gente nem vive aquele porque a gente tá atucanado. Que triste. O orgasmo, ele é uma construção de muitas coisas na mulher. Não é só físico. Sim. Ele é físico, ele é psíquico, ele é funcional, ele é inúmeras coisas ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a se entregar um pouco mais e querer controlar um pouco menos, que daí talvez a gente vai viver isso numa proporção um pouco diferente. E tu tem essa troca, né? A gente tá falando aqui, enfim, são N perguntas, a gente tá até, parece um balãozinho na nossa cabeça. Sim, vários. A gente fica pensando, mas quando tu conversa com os pacientes, né? Existe essa troca, essa abertura. Como tu tá falando aqui com a gente, as pacientes também chegam com esse bombardeio de informações, pedindo, meu Deus, de dúvidas, de questionamentos. Funciona mais ou menos como a gente tá fazendo aqui? É, bastante. Só que, claro, né, dentro de cada processo... Às vezes pode demorar um pouquinho. Elas demoram um pouco mais, elas têm que se sentir à vontade. Porque a gente é sem vergonha. A gente não tem vergonha. Não é nem só isso. Vocês sabiam que eu vinha aqui, vocês se prepararam para as perguntas, entendeu? Porque tu imagina uma mulher, enfim, né, gente, eu sou uma pessoa que eu não espalho por aí, tipo, a minha intimidade é minha, eu converso sobre sem tabus, porque eu acho que a gente tem que falar porque é uma questão de saúde, né, a gente não tá falando aqui só, o sexo, como, não, a gente tá falando numa troca, a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de prazer, a gente tá falando de várias questões que são bem importantes, que é normal, é como fazer o número 1 e o número 2, gente, é mais do que natural, são coisas naturais da vida, enfim, tem que ser falado de forma natural sobre isso, né, sem aquela, que eu acho que às vezes isso acontece porque a gente não tem aquela abertura para conversar. Mas tu imagina, né? Uma pessoa lá na meia idade, nos seus 60 e poucos anos, chegar para uma... né? Poxa, vai chegar num consultório uma jovem... Uma pessoa mais jovem. Maravilhosa. E... Pra se abrir sobre isso, né? Então, realmente tem que ter sobre a intimidade. Não é uma coisa tão simples de se fazer. Tem que criar-se um espaço aí, como eu falei, e bem colocado isso que tu falou, tem que criar um espaço de segurança, de confiança e uma conexão. Então, eu sempre digo, fica no consultório quem realmente é para ser meu paciente. Que vai ter que se conectar comigo. Porque eu vou ser a irmã, eu vou ser a mãe, eu vou ser a que vai tirar a dúvida. E nem sempre eu sei tudo. Hoje mesmo me fizeram uma pergunta que eu olhei pra ela e disse, então, não sei. Aí ela caiu na gargalhada. Ela disse, eu achei que eu nunca ia ouvir isso da tua boca. Eu disse, mas não faço ideia do que tu me perguntou. Me dá um tempo aí que eu vou estudar e te conto. Porque a gente não sabe tudo também. É o teu propósito, né, Grazi? Que tu falou conectar mulheres. Eu acho que é isso que a gente precisa pra vida, né? É isso que nós todos precisamos, nos conectar pra poder viver, né? É muito isso. E se conectar de uma maneira mais limpa, mais leve, mais verdadeira, né? Mais com a nossa essência, de fato. Eu acho que isso é fundamental. E eu dou muito espaço para as pacientes dentro do meu consultório. E sempre que elas têm dúvidas, eu tento sanar da melhor forma que eu posso. Como eu falei, a gente não é sabedor de tudo. Né? Se algum dia na vida isso acontecer, provavelmente nós não estaremos mais nem aqui. Mas eu acho que assim, eu acho que não tem como alguém saber tudo. Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa, é verdade. Eu acho que a gente está sempre crescendo. Eu aprendo com cada paciente que entra no meu consultório.
Eu aprendo com cada amiga, com cada dúvida, com cada papo, né? E eu acho que a gente vai aprender uma vida inteira. Se a gente tiver a consciência de que a gente sempre vai estar em crescimento e mudando, né? Que a Grazi que estava no meu consultório ontem não é a Grazi que foi pra lá hoje, que não vai ser a Grazi que vai estar lá amanhã, porque eu já mudei desde que eu saí de lá de dentro, né? A minha mente já olhou para coisas diferentes. A gente entende que muitas coisas na nossa vida podiam ser mais leves e melhores. Eu acho que é uma construção linda o que a gente faz todos os dias pela gente. É verdade. É maravilhoso. E falando um pouquinho, voltando na questão do parto, que eu acho bem interessante, que a gente vai acompanhando nos stories da Grazi, a gente vai acompanhando as gestantes, enfim, né? A futura mamãe aí que chegou, tá no primeiro mês, enfim. Tu acompanha os 9 meses e o pós-parto também. Aí que tu fala do processo, e claro, a gente falou, né, sobre a questão do sexo, a gente falou, mas tudo se resume ao processo das coisas. E aí, nesse caso da gestante, tu também tem esse acompanhamento, vamos dizer, completo. A pessoa que te busca é completo. Hoje, eu não acompanho mais o parto, né? Eu tenho parceria com as doulas. Se precisar, eu vou. Inclusive, com uma das doulas que eu trabalho, a Eduarda, eu sou backup dela. Então, se 2 pacientes dela entrarem em trabalho de parto no mesmo tempo, eu compro a outra, né? Olha. Mas, assim, eu optei por ter tempo no meu consultório, porque você ter tempo para fazer um parto, você tem que ter disponibilidade de horário na sua vida, né? Então, eu optei por ter tempo no meu consultório, então eu faço todo o acompanhamento gestacional. Elas fazem o parto com as doulas, né? Se precisarem de mim, eu estou à disposição, meu telefone tá lá pra gente conversar, pra trocar ideia de exercício, qual é a melhor forma, o que a gente vai fazer ou não vai fazer. Aí, Grazi, empacou desse jeito a criança. Qual é o exercício que eu posso fazer pra tentar tirar daqui? Que legal. Né? Então, quando a questão da dilatação, quando a mulher entra em trabalho de parto, aí tu também tem os exercícios que podem auxiliar. Como é que funciona? A gente trabalha isso, né? Então, assim, ao longo do processo gestacional, eu acompanho elas. Trabalhando as mobilidades do corpo, focando em acomodar o crescimento do bebê dentro delas e focando em que elas estejam extremamente móveis para fazer as dissociações, ou seja, os movimentos necessários para que o quadril se movimente da maneira certa para osso passar por osso, né? O bebê vai descer por ali. Então, a gente tem que ter mobilidades específicas soltas. A brincadeira do descer até o chão é isso, né? Você tem que estar móvel o suficiente para aquilo. Então, quando eu preparo elas ao longo da gestação todas, eu coloco exercícios tanto para elas ficarem bem ao longo do processo gestacional, como para trabalhar as mobilidades para o parto depois. E as doulas com quem eu tenho o costume de trabalhar, todas já sabem os exercícios que dão certos para cada zona de parto específica. Né? Por exemplo, até o início ali, que o bebê tá antes da metade da pelve, é melhor essa gama de exercícios. Aquela lá é melhor pra depois que passar da metade da pelve para baixo. Então, tem várias coisas específicas que elas sabem como trabalhar. E eu deixo esses exercícios todos engatilhados e explico isso tudo pra gestante. A gestante sai do meu consultório sabendo que exercício é pra cada coisa. Que legal. Principalmente com consciência corporal. Elas têm que saber o que tá doendo, elas têm que prestar atenção no corpo delas. O corpo é o que manda, gente. Não se faz exercício se dói, né? A gente tem que prestar atenção no nosso corpo. O respeito, gente, ao nosso corpo. E isso tu tem, né? Esse respeito pela pessoa, pelo indivíduo, mas é a palavra, eu acho que é a palavra-chave pra tudo na nossa vida, né? E o pós também tu acompanha, o pós. Sim. Aí quando elas entram em trabalho de parto, elas fazem o parto, eu fico sabendo de tudo, eu acompanho como tudo, foi, aulas, tudo direitinho. Aí elas, no que terminar o processo do parto e elas chegarem em casa, normalmente eu faço a primeira consulta a domicílio. Aí a gente vai olhar aquele assoalho pélvico, a gente vai ver o que aconteceu. Tem laceração lá? Não tem. Tem uma epísio lá? Não tem. Tem algum machucado? Evita problemas futuros aí já, né? A gente já olha a posição do sacro, o retorno das musculaturas, como é que as coisas estão se encaixando. É uma cesárea? Bom, vamos olhar para essa cicatriz, né? O que está acontecendo ali? E muitas vezes, sim, a gente está em contato direto com o médico, então informa o médico também, se vê alguma coisa diferente, se não vê, né? Então, os médicos são muito abertos hoje em dia para as filhos, assim. Então, essa primeira consulta normalmente é lá e a partir dali elas vêm pro meu consultório. Aí sim, aí lá no consultório a gente volta a fazer o trabalho que a gente tem que fazer para dar
de novo, força para essa musculatura que perdeu força. Lembra que eu falei que independente da cesárea ou do parto normal, a gente está falando ali de um enfraquecimento, né? Pela sobrecarga da gestação e pelo parto, que o parto inflama tudo e quando a gente desinflama, a gente tem ali uma perda de massa, de uma certa forma, né? E às vezes é uma incoordenação também, enfim, a gente vai avaliar esse assoalho pélvico e a gente vai voltar a dar atenção para ele. Normalmente no pós-parto eu vejo elas uma vez por mês, porque a rotina de uma mãe é totalmente diferente, a gente tem que ter noção de onde a gente está trabalhando, né? Então elas já sabem um pouco, elas têm consciência do corpo delas, elas já entendem um pouco mais a parte pélvica, então ali no pós-parto a gente dá atenção para aquele abdômen, para auxiliar que o corpo volte a retornar de uma maneira boa e positiva, né? Eu explico muita coisa hormonalmente falando para elas, eu explico muito sobre o tempo em que cada coisa vai demorar para voltar. E, gente, não é rápido, né? Eu sempre brinco, foram 9 meses, vão ser 9 meses depois também, tá? Olha só. E a gente tem que se tocar disso. O nosso corpo não vai voltar do dia pra noite. Então, tem várias alterações que vão acontecer. E aí eu faço todo um acompanhamento, uma organização, tanto de exercícios de mobilidade, como da parte abdominal, como da parte pélvica para essas mamães. Porque é muito importante esse pós-parto. E aí sim, também, a gente vai falar sobre sexualidade ali. Sobre como é que esse novo ar entra na vida delas. Verdade, olha. Tudo muda. Né? A gente tem uma conformação antes do parto e outra depois. A mulher que está ali não é mais a que estava antes de ter parido. Então tem muitas coisas ali que influenciam e é muito legal essa conversa, né? Tanto, são duas coisas que eu cuido muito no conversar com as mamães, que é tanto a sexualidade durante o processo da gestação quanto no pós-parto. Porque são duas coisas que elas têm muito interesse e não tem com quem conversar sobre isso. E aí a gente fala de uma maneira respeitosa, dentro do tempo de cada uma, a gente vai auxiliando dentro da realidade de cada um, né? Porque cada casal funciona de um jeito e vai funcionar diferente no pós-parto. Então a gente tem que olhar para tudo isso com bastante responsabilidade. Tu acaba fazendo parte dessa rede de apoio, né? Com certeza. Eu acho que isso é fundamental, assim, é fundamental. Demais. Eu não sei como é que funciona na questão do sistema público de saúde, se existe a disponibilidade de fisioterapeuta focado, né, nessa questão pélvica, mas deveria, porque, né? Concordo. Mas eu acho que hoje não tem, porque eu não sei tem tanta coisa melhorando, sabe? Eu não sei se melhorando ou não, mas eu sei que o que tem que melhorar de fato é a consciência de que, gente, a gente fala de inclusão e não inclui. A gente fala, uhul, mulherada, somos top, e não se dá caminho e não se dá base para as mulheres poderem exercer isso. Então é legal a gente falar do direito das mulheres, é muito legal, mas a gente tem que dar a ferramenta para que aconteça isso. E eu não tô falando aqui em questão não é só política não, gente, não é de A, B, C, D, E, não é isso. É a estrutura do sistema como um todo. O sistema como um todo precisa ter essa mudança, porque olha o que a gente tá falando. Nossa, poxa, Ina, a gente não deu a luz, né? A gente não gestou. A Jo já sentiu na pele, mas a gente consegue imaginar, e daí tu imagina, falando aqui, tu falou, né? Poxa, o casal, porque vai ter o apoio, mas e tem aquela mãe solo que daqui a pouco não tem ninguém pra apoiar, né? Ela já tem todo o julgamento daqui a pouco da sociedade, e aí como é que funciona tudo isso? Como é que ela vai viver novamente de forma, vamos dizer, normal, né? Retomar a sua vida. Então, a gente fala de um processo que é gigantesco, né, gurias? E tomara mesmo, sabe, que mais do que discursos bonitos e fundamentalistas de que a gente pode todas as coisas e que sejam proporcionados formas para que as mulheres de fato possam viver isso, né, Grazi? Com certeza. E eu digo mais, que as mulheres se abram para isso. Exato! E a gente se auto-sabota muito. Total. Que a gente possa buscar conhecimento e que a gente possa ser gentil com a gente, que a gente busque ferramentas para se conhecer melhor. Se conhecer melhor não só no campo da sexualidade, gente, por favor. Que seja se conhecer melhor no campo da vida. É verdade, é verdade. Porque é muito importante isso tudo para nós, como um todo. Acho que a gente cresce, sim, em conjunto, né? Uma somando com a outra, mas a gente cresce muito se a gente souber olhar pra gente e entender o que de verdade é importante para nós, né? O
que vale, o que é de fato algo muito importante na sua vida. É verdade. Quais são as tuas prioridades? Exato. E a mulher acaba perdendo muito fácil as suas prioridades, né? Nossa. Pra dar prioridade pra todo o resto. E aqui a gente fala em se dar prioridade como mulher. Em se dar prioridade como indivíduo, como o que eu sou. Não o que eu quero pra mim amanhã, ou o que eu estou construindo fora de mim. É o que eu estou construindo dentro de mim, né? Agora. Exato, agora. Porque isso vai refletir depois, né? Às vezes a gente só pensa no depois e a gente esquece no agora. É bem isso aí mesmo. Tem que curtir o processo, né? Nossa, é tão bonito, porque a gente tem uma coisa que costura na outra. Muito. Não é? O processo das coisas, é verdade. E ele é lindo, né? A gente só vê a parte ruim dele às vezes, mas ele é lindo, o processo é muito bonito. Que bom, e vamos curtir o processo nas nossas diferenças, nos apoiando, nos curtindo, nos amando. É bem isso. Ai, meu Deus, como elas estão reflexivas. Nossa, é muito legal. Muito bom. Importante, gente. Só as fumacinhas saindo. Isso. Grazi, e quem quer te conhecer melhor, quem quer marcar uma consulta, diz, meu Deus, socorro, meu Deus, eu preciso urgente marcar uma consulta, como é que faz? Me chama pelo WhatsApp, tem meu contato lá na minha bio no Instagram, Graziele Benini. Entra lá, me chama, vamos agendar uma consulta. Meu consultório fica ali pertinho das Irmãs, aqui em Garibaldi, dentro do Espaço AM. E será um prazer, com certeza, receber todas as mulheres que quiserem se dar a oportunidade de viver uma nova busca na vida delas e estar ao meu lado. Porque se tem uma coisa que, com certeza, eu vou estar ao lado delas. E de todas as mulheres que quiserem caminhar rumo a um autoconhecimento, um amor próprio e Nossa, que legal. Acho que é muito importante. Ina, a gente quer, né? Eu quero. Nossa, eu fiquei muito afim. Tá, porque daí a primeira coisa é a avaliação, né? Eu tô curiosa, sim. É a avaliação. A minha primeira consulta é um mar de novidades, como dizem as minhas pacientes. Que daí tu vai guiando. Nesse dia eu vou conhecer a história, né? De quem chegar lá. Então eu preciso entender o porquê da busca, por que tá no meu consultório, qual é a tua história. E eu vou escutar muito atentamente. E depois disso tudo, eu vou te dar uma aula sobre o teu corpo. Pouco do que eu falei aqui pra vocês hoje, lá vai ser assim, ó, vocês vão sair de lá com a mente dando na cabeça, assim, na parede, literalmente. Porque eu vou dar uma aula, aquilo tudo que deveriam ensinar nós na escola, né? Sim. O básico do nosso corpo, eu vou explicar pra vocês como funciona, quais são as reais funções do assoalho pélvico, o que ele faz, né, pra gente. Vou falar sobre sexualidade, vou falar sobre clitóris, vou falar sobre a parte do autoconhecer-se, assim, do entender um pouco como o corpo funciona, da nossa lubrificação. E vou explicar isso tudo. Finalizado isso, a gente vai para a avaliação propriamente dita física. E aí lá, ao contrário do que todo mundo só pensa, né? A gente vai, de verdade, avaliar o movimento do corpo, entender como os teus tecidos estão se conectando, entender qual é o teu padrão de contração. E aí sim a gente vai olhar o assoalho pélvico. Aí sim a gente vai entender como é que tá esses reflexos que tem que existir, como é que tá essa musculatura, como é que tá o corpo como um todo. Mas tudo no teu tempo. Muitas vezes, e inclusive nas pacientes que têm dor, né, seja dor pélvica crônica ou dor na relação, pacientes com endometriose, ou enfim, eu nem avalio a parte do assoalho pélvico no primeiro contato. Isso vai ser no segundo, no terceiro, às vezes. É no tempo dela, entende? Sim. A gente tem muitas coisas para tratar antes disso. A gente tem, às vezes, um assoalho pélvico travado, mas tem um corpo travado junto. É bem individualizado. A avaliação, a minha primeira consulta, né? Ela tem uma avaliação junto? Tem. Mas ela tem principalmente um conhecer-se da pessoa que tá ali chegando pra mim. Se ela me quer na vida dela, e se eu quero ela na minha vida, né? Porque a gente tem que sintonizar, a gente tem que ter aquela conexão. Sim, a gente tem que ter aquela conexão. Antes, sem conexão, nada rola, né? É verdade. Sim, é um longo processo e é uma escolha estar ali, né? E é uma escolha minha também atendê-lo. E acho que isso é o primordial, você confiar em quem você tá indo. Sim, com certeza. O caminho é diferente daí pra frente. Exatamente. Lindo demais. Muito bom. Grazi, fantástico. Nossa. Baguria. Nossa, eu não imaginei que fosse Também não. tanto, né?
É tanto, isso foi um pouquinho do tanto que é, Grazi. Obrigada por compartilhar a tua história, por compartilhar o teu conhecimento e por ajudar tantas mulheres. A gente fica bem feliz mesmo e que tu possa voltar para contar mais coisa aqui pra gente, porque foi enriquecedor. E com certeza vai ajudar muito. Meu Deus, o meu pessoal vai Deus. escutar no Spotify. É verdade. Quem tá nos ouvindo, muito, assistindo muito. agora, vai nos ouvir futuramente também. Cara, fica... E tudo com mensagem, né? Porque a Grazi não tá falando só a parte técnica da coisa. E eu acho que isso é o fundamental hoje em qualquer profissional. Quando a gente fala em um atendimento humanizado, é sobre isso que a gente tá falando, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar profissionais que olhem pra gente como um todo. Não só como uma parte, né? Total. É verdade. A partir do momento que você se sente olhada como um todo, você não quer mais ser uma parte. Porque tu não é só uma parte, gente. Não é. Entende? Que a gente tenha mais profissionais assim, meninas. Muito obrigada. Ai, que demais. Obrigada a ti. A gente quer poder estar aqui por falar um pouco dessa profissão que eu amo, que eu escolhi pra mim e que eu vivo ela todos os dias. Eu tenho, com certeza, muito amor pelo que eu faço. Não dá pra ver? Dá pra ver. Por todas as pessoas que passaram pela minha vida e que ainda vão passar, com certeza. Então, gratidão pelo espaço e, por favor, todos que estão me escutando, se vocês conhecem pessoas que precisam de ajuda, que passam por alguma dificuldade, falem pra elas, porque existe, não é mentira, tá? É de verdade e tem sim como tratar muita coisa. E se conheçam, queiram se conhecer, você que não tem nada, assim, busque pra autoconhecimento, porque é lindo de verdade, assim. Que legal! Linda. Amei. E a gente agradece a Grazi também, porque ela faz parte da turma do Bagulhas, né, os nossos Ju? apoiadores, né? A Graziele Benini, a Esmalte Family, a doutora Raquel Fitarelli e a Maitê Inspiração Feminina. Um beijo pra Grazi, pra nossa apoiadora e pra todas as nossas apoiadoras de coração. Eu acho que isso que impulsiona a gente, né? A gente fala do mesmo amor que a Grazi está falando, é nós que estamos aqui com o mesmo amor, porque esse é o nosso objetivo. Uma sobe e puxa a outra, né? Um pouquinho de cada uma e muito de todas nós. E a gente agradece de coração e já faz um convite, porque a gente vai estar de volta já o nosso próximo episódio, muito especial também, né, Ina? Muito você com a sua riqueza, uma queridona, nossa amigona, né? Eu particularmente, a Lili também tem um carinho enorme por ela, já também. E ela vai falar um pouco sobre a história dela, sobre empreendedorismo, sobre Páscoa, enfim, que vai ser bem nessa época, né? Doce. Doce. Mulheres empreendendo, né? É verdade. Empreendendo e quando empreende com aquele amor, com aquela... É diferente. Te contagia. É verdade. Criando, né? Total. Criando. São artistas, é verdade. Que legal. E claro, né, que a gente espera você... E segue a gente no Insta, né? Muito. @Bagulhas Podcast e também canal do YouTube já no Spotify. Isso aí, se tu não nos acompanha por lá, segue lá. E agora a gente convida a Grazi também pro nosso encerramento, né, pra falar o nosso grito de guerra, porque a gente adora de paixão, porque esse é o meu, esse é o teu, esse é o nosso Bagulhas! Tchau, gente, até a próxima.